Números capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e arriba, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem ir ao exército. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Contareis o povo da idade de 20 anos e arriba, como o Senhor mandara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a geração dos Enoquitas, de Palu, a geração dos Paluitas, de Esrom, a geração dos Esronitas, de Carmi, a geração dos Carmitas. Estas são as gerações dos Rubenitas. E seus contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação. Quando o fogo consumiu 250 varões, os foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo suas gerações. De Nemuel, a geração dos Nemuelitas. De Jamim, a geração dos Jaminitas. De Jaquim, a geração dos Jaquinitas. De Zerá, a geração dos Geraitas. De Saul, a geração dos Saulitas. Estas são as gerações dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações. De Jefon, a geração dos Jefonitas. De Agui, a geração dos Agitas. De Suni, a geração dos Sunitas. De Osni, a geração dos Osnitas. De Esri, a geração dos Eritas. De Arode, a geração dos Aroditas. De Areli, a geração dos Arelitas. Estas são as gerações dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Ornã, Mazé e Ornã, morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo suas gerações. De Selá, a geração dos Selanitas. De Pérez, a geração dos Perezitas. De Gerá, a geração dos Geraitas. E os filhos de Pérez foram: de Esrom, a geração dos Esronitas. De Ramul, a geração dos Ramulitas. Estas são as gerações de Judá, segundo seus contados, 76.500. Os filhos de Zacá, segundo suas gerações, foram: de Tola, a geração dos Tolaitas. De Puva, a geração dos Puvitas. De Jazube, a geração dos Jazubitas. De Sinom, a geração dos Sinoitas. Estas são as gerações de Zacá, segundo seus contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo suas gerações, foram: de Xered, a geração dos Xereditas. De Elom, a geração dos Elonitas. De Jaleel, a geração dos Jalelitas.
Estas são as gerações dos Gebulanitas, segundo os seus contados, 60.500. Os filhos de José, segundo suas gerações, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade, e de Gileade a família dos Gileaditas. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a geração dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade. De Gileade, a geração dos Gileaditas. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a geração dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade. E de Gileade, a geração dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a geração dos Jezeritas, e de Eleque, a geração dos Elequitas, e de Asriel, a geração dos Asrielitas, e de Siquém, a geração dos Siquemitas, e de Semida, a geração dos Semidaitas, e de Efer, a geração dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Estas são as gerações de Manassés, e seus contados foram 52.600. Estes são os filhos de Efraim, segundo suas gerações. De Sutela, a geração dos Sutelaitas. De Bequer, a geração dos Bequeritas. De Taã, a geração dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Esrã, a geração dos Eranitas. Estas são as gerações dos filhos de Efraim, segundo seus contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo suas gerações. Os filhos de Benjamim, segundo suas gerações. De Belá, a geração dos Belaitas. De Asbel, a geração dos Asbelitas. De Airã, a geração dos Airamitas. De Sufã, a geração dos Sufamitas. De Ufã, a geração dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a geração dos Arditas. De Naamã, a geração dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo suas gerações, e seus contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo suas gerações. De Suã, a geração dos Suanitas. Estas são as gerações de Dan, segundo suas gerações. Todas as gerações dos Suamitas, segundo seus contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo suas gerações, foram de Ina, a geração dos Inaitas. De Isvi, a geração dos Isvitas. De Berias, a geração dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a geração dos Eberitas. De Malquiel, a geração de Malquileitas. E o nome da filha de Azer foi Será. Estas são as gerações dos filhos de Azer, segundo seus contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas gerações, de Jazeel, a geração dos Jazelitas. De Guni, a geração dos Gunitas. De Jezer, a geração dos Jezeritas. De Silém, a geração dos Silemitas. Estas são as gerações de Naphtali, segundo suas gerações, e seus contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: A este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os seus contados. Todavia,
a terra se repartirá por sortes. Segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte se repartirá a herança de cada qual entre os muitos e os poucos. E estes são os contados de Levi, segundo suas gerações. De Gerson, a geração dos Gersonitas. De Coate, a geração dos Coatitas. De Merari, a geração dos Meraritas. Estas são as gerações de Levi, a geração dos Libinitas, a geração dos Hebronitas, e as gerações dos Malitas, a geração dos Musitas, a geração dos Coreitas. E Coate gerou Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual a Levi nasceu no Egito. E esta, a Arão, teve Arão, e Moisés, e Miriam sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante a face de o Senhor. E foram seus contados 23.000, todo homem da idade de 1 mês e arriba, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles, que morrendo morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Sefoné, e Josué, filho de Num.